Um grande abraço para você que se liga aqui na Gol. O assunto de agora é a Série D do Campeonato Brasileiro, entrando na 13ª rodada, já praticamente encerrada, na verdade, é a penúltima da fase classificatória. Já já a gente vai ter todos os 32 times que vão avançar para a fase de mata-mata da 4ª divisão, para a gente saber posteriormente quem é que vai subir para a Série C do ano que vem e também quem vai ser o grande campeão da temporada. Gosta desse tipo de conteúdo? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e não deixe de comentar, participando por aqui, deixando sua mensagem, qual o seu time do coração, para quem você está torcendo, o que você acha que vai acontecer na última rodada e eventualmente mais para frente também, quem você acha que ganha esse campeonato da Série D. Vamos cair dentro, então, da 13ª rodada. No grupo 1, tivemos no sábado, Águia de Marabá 6-1 no São Raimundo, resultado que classificou o Águia de Marabá definitivamente. Resultado importante no domingo, o Maitá ganhou do Trem lá no Zerão 1-0 e voltou o G4. O Nacional bateu a Tunaluso com um gol no finalzinho, 2-1, voltando à liderança. E Princesa dos Solimões fez 3-0 para cima da equipe do São Francisco, vitória também importante. Olha a classificação aí, o Nacional lidera com 27 pontos, segundo a Tunaluso tem 25, terceiro Águia de Marabá 23. Esses três times já estão classificados para a fase de mata-mata. Vamos entrar na última rodada com 3 times lutando pela última vaga. O Maitá com 18, Princesa dos Solimões também 18 e São Raimundo está com 18 pontos também. O grande detalhe aí é que o Maitá só depende dele mesmo. Uma vitória vai garantir, o problema é que o jogo dele é contra o Nacional, não é das coisas mais fáceis. Na última rodada, o Nacional lutando para ser primeiro ainda, e ser primeiro é importante, ter uma boa campanha é importante para a sequência da Série D. Então não dá para dizer, o Nacional vai largar o jogo, não dá para saber. Vai depender de time para time, tem time que vai se poupar, outros não. No caso do Nacional, a gente vai ver. O Nacional deu muita importância ao jogo da Tunaluso, encarou como uma final mesmo. Aí tem Princesa dos Solimões e São Raimundo, que dependem ainda do resultado contrário do Maitá. 13ª rodada, grupo 2, Parnaíba e Atlético Cearense empataram por 1-1. O Maranhão venceu o Tocantinópolis 2-1 e fechou a conta, tá classificado. Calcaia meteu 3-1 no Fluminense, praticamente se despedindo, né, da sua galera, da sua torcida. E o Ferroviário 6-1, a 10ª vitória na Série D. O Ferroviário tá demais para cima do Cordino. Classificação: Ferroviário, 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates. Voltando a vencer o Ferroviário, tem disparado a melhor campanha da Série D, simplesmente extraordinário. O segundo Maranhão está com 21, classificou nessa rodada. Assim como o Atlético Cearense, que é terceiro. Na verdade é assim não, porque o Atlético Cearense classificou na rodada anterior, né? Os três estão classificados. Temos uma disputa entre Parnaíba e Tocantinópolis. Parnaíba tem 16, Tocantinópolis 14 e vai ser do jeito que todo mundo gosta, com uma final no Tocantins, tem Tocantinópolis e Parnaíba. Na última rodada, quem ganhar vai classificar e o empate é do Parnaíba, então teremos uma luta direta pelo 4º lugar. O Calcaia, com 13 pontos, já está eliminado. Então vai ser demais a decisão dessa 4ª vaga no grupo 2. No grupo 3, 13ª rodada, Pacajus e Souza empataram por 1-1. Resultado que acabou sendo bom para os dois, né? Campinense venceu o Globo por 1-0, continuou tentando sobreviver, mas não conseguiu por conta desse resultado abaixo. Nacional de Patos 3-1 no Iguatu, que está classificado nacional. E o Santa Cruz só empatou com o Potiguar, a situação do Santa não está fácil não. Classificação: Nacional tem 23 pontos já classificado, e já classificado que o Santa Cruz não o alcança mais, né? Assim como o Souza, que tem 23 pontos e 7 vitórias, 2 vitórias a mais do que o Santa Cruz, então os dois estão classificados já. Terceiro lugar, Pacajus 22, quarto Potiguar 22, quinto Santa Cruz 20. Campinense com 18 já está eliminado. Bom, aqui o Santa Cruz, para se classificar, ele vai precisar ganhar o jogo dele, que não é tão difícil assim, é um jogo com o Iguatu já eliminado, só que aí ele vai ter que secar Pacajus, que enfrenta o Campinense no Amigão, mas o Campinense está eliminado, né, agora, e o Potiguar enfrenta em casa o Nacional de Patos. Ou seja, o Santa Cruz tem que ganhar o jogo dele e torcer para que um dos dois não consiga vencer. Se Pacajus ou Potiguar empatarem, aí o Santa Cruz tem que tirar no saldo.
Mas aí ele vai ter essa tranquilidade para fazer 2, talvez 3 gols no jogo para tentar se classificar. Mas ele precisa que Pacajus e Potiguar não vençam seus confrontos. O Potiguar, repetindo, enfrentando o Nacional de Patos já classificado, a ver como é que o Nacional de Patos vai jogar. E também o Pacajus jogando com o Campinense. 13ª rodada do Grupo 4. Falcon 1-0 no Atlético de Alagoinhas, terceira vitória seguida do Falcon, entrando no G4. O Bahia de Feira ganhou do Asa 1-0 e está classificado. Cruzeiro de Arapiraca entrou na batalha também, ganhou do Retrô no Coraci da Mata, tirando a invencibilidade do Retrô depois do 13º jogo, né? Jacuipense 2, Sergipe 2. Agora só temos 2 invictos na Série D, o Ferroviário e o Ceilândia. Classificação, Retrô, 26 pontos já garantido em primeiro, está classificado há um tempão. O segundo é o Bahia de Feira, 21, se classificou com essa vitória. E aí a decisão das 2 vagas finais vai ser extraordinária. São 6 times lutando por 2 vagas. Você percebe que todos eles têm boas chances. O Asa é o único que está mais tranquilo, ele precisa de uma vitória em casa com a Jacuipense, garante. O Falcon, se vencer o jogo dele, não está classificado ainda, porque ele vai ter que ter uma vitória maior do que a vitória do Sergipe. Ele vai ter que ter uma vitória igual ou maior no saldo do que a do Sergipe, porque repare que o que separa Falcon e Sergipe é o saldo 0 contra -1, ou seja, o Sergipe, para se classificar, precisa ganhar o jogo, e mesmo que o Falcon vença, ganhar por 1 gol a mais do que o Falcon. Então você vê que está todo mundo bem embolado. O Atlético de Alagoinhas vai precisar que um dos times de cima tropecem, entre Falcon e Sergipe. Ele precisa que 2 deles não vençam. A mesma coisa para o Cruzeiro de Arapiraca. Atlético e Cruzeiro se enfrentam. E a Jacuipense é uma situação mais difícil, porque precisa ganhar fora de casa o Asa e torcer para que Atlético e Cruzeiro, por exemplo, empatem, né? O que não é das missões também mais fáceis, né? Exatamente esse empate. Pode acontecer, mas a Jacuipense precisa aí da sua vitória e de mais alguns resultados. 13ª rodada no Grupo 5, Operário 9-0 no Real Ariquemes. Segunda maior goleada dessa edição da Série D. O Interporto, que aliás tomou a maior goleada de todos os tempos da história do Campeonato Brasileiro, perdeu de novo para o Iporá. 2-0. Anápolis e Brasiliense, 0-0. Ceilândia meteu 2-0 no União Rondonópolis e garantiu vaga. Aliás, Ceilândia e Operário. Ceilândia com 27 pontos, tem uma das melhores campanhas da Série D. Na primeira fase, o Operário está com 24 e é o vice-líder também classificado. Aí a decisão da vaga para 3 times. 2 vagas, né? Anápolis 22, Brasiliense 21, União Rondonópolis 20. Só que é o seguinte, o União Rondonópolis vai enfrentar o Interporto em casa na última rodada. Então ele vai ganhar, ele vai terminar com 23. Não tem como não ganhar. E o Anápolis enfrenta o Real Ariquemes. Fora de casa, mas é o Real Ariquemes. Então, eu estou para dizer que o Brasiliense só vai classificar se vencer o jogo, que é contra o Operário. Não é um jogo fácil, é um jogo difícil. O Operário é um dos melhores times e ainda vai tentar brigar aí pelo primeiro lugar. E o Operário ainda tem que reafirmar pelo menos a segunda colocação dele, para poder mandar o segundo jogo na primeira fase de mata-mata em casa, né? Poder jogar em casa no Dito Souza, o segundo jogo decisivo do próximo mata-mata. Então, muita coisa pode rolar nesse Grupo 5 aí, no Brasiliense vai precisar ganhar. Grupo 6, 13ª rodada, Nova Iguaçu e Real Noroeste empataram por 1-1. Vitória 3-1 no Santo André. Esse resultado foi determinante para manter vivo esse Grupo 6 na última rodada. Com a vitória, o Vitória encostou no Santo André e teremos uma grande decisão na última rodada. Portuguesa 1-0 no Atlético e na segunda-feira tem Democrata e Resende. Aliás, a Portuguesa tomou a liderança do grupo, né? Liderança da Portuguesa, 28, Atlético 26, Democrata 21, os 3 estão classificados. Aí a decisão pela quarta vaga. Quarto, Santo André tem 18, quinto, Vitória 17. Disputa muito acirrada, o Santo André tem um jogo bem difícil contra o Democrata na última rodada. Não é fácil, é um jogo bem difícil. O Vitória é o quinto com 17 e vai jogar com o Resende na última rodada. A depender do resultado do Resende na segunda-feira, a gente pode ter uma outra decisão aí entre Vitória e Resende. Os dois vão precisar secar o Santo André de qualquer maneira. Mas o fato é que tem uma disputa aí entre Santo André, Vitória e Resende. Só esperar esse resultado da segunda-feira, jogo Democrata contra Resende, para saber se o Resende está na parada ou não. 13ª rodada do Grupo 7. 15 de Piracicaba ousou se manter vivo nesse Grupo 7, venceu de novo, mais uma vez, 1-0 no Operário e vai entrar na última rodada na briga. E não é tão difícil não, quanto parecia que poderia ser, né? O Maringá venceu a Ferroviária na Fonte Luminosa por 2-1 e se classificou. Não só se classificou, como classificou a Patrocinense também, que até venceu, mas nem precisava mais.
precisava para tentar ficar na frente, né? Foi 2-0 no craque. Cascavel e Inter de Limeira empataram por 0-0. Agora a gente vai para a classificação do grupo 7, a gente vai ver a Patrocinense na liderança com 24 pontos já classificado. O Maringá, 21, está classificado também. Terceiro, Inter de Limeira, 19. Quarto, Craque tem 18. Quinto, a Ferroviária, 17. Sexto, 15 de Piracicaba, 16. Inter de Limeira com um empate está garantido porque ele enfrenta a Ferroviária. Temos uma final aí na última rodada. Inter de Limeira e Ferroviária no Major Levi Sobrinho e pode só empatar Inter de Limeira para classificar. O Craque, para assegurar sua classificação, vai precisar ganhar. É um jogo com Cascavel em casa. Tá com tudo na mão, faca e queijinho na mão para deitar os cabelos e se classificar. A Ferroviária, apesar de estar fora do G4, só depende de si. Pega a Inter de Limeira fora de casa. E o 15 de Piracicaba... É só ganhar o jogo. E o 15 de Piracicaba, com 16 pontos, ele precisa de outro resultado, que é o seguinte: se ele ganhar o jogo dele, que é difícil, é contra o Maringá, lá no Paraná, ele só precisa que o Craque não vença o Cascavel, que também não é fácil acontecer, mas é só um resultado. Porque se ele ganha o jogo, ele garante que vai ficar na frente de Inter de Limeira ou da Ferroviária, porque se enfrentam. Se der empate ou Inter de Limeira, ele vai ultrapassar a Ferroviária com a sua vitória, e se der Ferroviária, ele vai passar a Inter de Limeira com a sua vitória, desde que vença, né? Evidentemente. E aí ele só precisa secar o Craque para que o Craque perca o jogo para o Cascavel. Difícil, não é fácil, o Cascavel não ganhou de ninguém fora de casa, ou ganhou uma vez, na verdade, fora. E em caso de empate do Craque, aí ele vai ter que tirar 3 no saldo. E fazer 3-0 no Maringá, lá no Willie Davis, é praticamente impossível, né? Então a situação do 15 ficaria muito difícil, então ele vai precisar que o Craque perca o jogo. É complicada a situação do 15, mas chegou vivo na última rodada, né? Que ninguém poderia imaginar, porque ele chegou a ficar muito para trás, chegou a ficar 7 pontos atrás do G4, e nessa reta final ele conseguiu se aproximar. A gente vai agora para a 13ª rodada do Grupo 8, tivemos aí o São Joséense vencendo o Brasil de Pelotas por 1-0, um jogo de 6 pontos, um jogo fundamental para o São Joséense, que poderia aí ficar para trás, poderia até ficar de fora aí dessa briga pelo G4 na última rodada, e o time de São Joséense conseguiu essa vitória. Tivemos o Concórdia metendo 4-0 para cima do Caxias, uma vitória impressionante. O Camboriú fez 4-0 no Aimoré, e tivemos Novo Hamburgo e Hercílio Luz empatando por 5-5. O Hercílio Luz chegou a estar vencendo por 5-1. Vamos à classificação do Grupo 8. O Hercílio Luz está classificado com 26. E aí 5 times para 3 vagas. Caxias tem 20, não está classificado. Ninguém aqui está classificado. Abaixo do Hercílio Luz, né? Terceiro, São Joséense, 20. Quarto, Camboriú, 19. Quinto, Concórdia, 19. Sexto, Brasil de Pelotas, 17. Aqui todo mundo tem alguma chance de classificação boa, assim, eu diria que todos têm chances reais. O Caxias joga em casa no Centenário com o São Joséense, só precisa empatar. A situação mais confortável, além do Caxias, é a do Camboriú, porque ele enfrenta em casa o Novo Hamburgo. Uma vitória, ele fecha a conta e vai classificar. O São Joséense jogando com o Caxias, se vencer, está classificado. Se empatar, ele tem uma boa chance de classificação, desde que o Concórdia não vença o Brasil de Pelotas. São 2 confrontos diretos, né? Caxias contra São Joséense e Concórdia contra Brasil de Pelotas, enquanto o Camboriú vai enfrentar o Novo Hamburgo. O Camboriú se deu bem nessa última rodada. O Concórdia, para classificar, vai precisar ganhar o jogo. Se ele empatar, vai ter muita dificuldade aí, vai ter que torcer contra o time do São Joséense, vai ter que torcer para o São Joséense perder. Então ele pode até se classificar no empate, não é tão difícil assim. E ganhando, classifica. Sexto lugar, Brasil de Pelotas, 17. Brasil precisa ganhar o seu jogo em casa contra o Concórdia e torcer para que o Caxias vença o São Joséense. Com esse resultado, o Brasil de Pelotas vai estar classificado. Ou seja, todos os 5 têm chances bem reais, tudo pode acontecer, os 5 têm chances muito parecidas de classificação, e os 5, portanto, lutando por essas 3 vagas finais. Então agora a gente vai para a projeção do mata-mata, respeitando sempre o regulamento da CBF, né? Cruzamento do grupo 1 contra o 2, o 3 contra o 4, o 5 contra o 6, o 7 contra o 8, sempre primeiro contra quarto, segundo contra terceiro dos grupos. Vamos nessa, hoje a gente teria Parnaíba contra... Tá escrito Tunaluso aí, mas na verdade é o Nacional. Vamos até corrigir para não ter nenhum tipo de problema. Tá aí, Nacional contra o Parnaíba, Nacional que voltou a ser o primeiro colocado do grupo 1 e o Parnaíba é o quarto do grupo 2. Na sequência a gente teria Bahia de Feira contra Pacajus, o Bahia de Feira que é o segundo do grupo 4, que é o grupo do Retrô, né? E o Pacajus é o terceiro do grupo do Santa Cruz. A gente teria Maranhão contra Águia de Marabá, outro confronto com o Maranhão voltando a ser segundo e voltando a decidir o jogo da volta, né, no Castelão de São Luís.
Souza contra Falcon. Falcon pela primeira vez nessa nossa projeção, depois de 3 vitórias seguidas. Impressionante a reta final do Falcon. Outro confronto, Ferroviário contra o Maitá. Lembrando que esse é o chaveamento de oitavas, né? Ou seja, Ferroviário aí passando, ele pegaria ou Souza ou Asa. A gente poderia ter Ferroviário e Souza nas oitavas, por exemplo. Aí, dando sequência, Tunaluso contra Atlético Cearense e fechando Norte-Nordeste, a gente teria, nesse momento, Retrô e Potiguar. Jogo bem interessante, com o Retrô podendo decidir lá na Arena de Pernambuco. Vamos então para o Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Teríamos Ceilândia contra Santo André. Esse confronto não se mexeu, assim como Caxias e Inter de Limeira, continuou o mesmo da semana passada. A gente teria ainda Atlético contra Anápolis, Patrocinense contra Camboriú. A Portuguesa enfrentaria o Brasiliense pela primeira vez aqui no na nossa projeção, no nosso quadro aqui da projeção de mata-mata. Maringá contra São Joséense, poderíamos ter um Português e Maringá nas oitavas, por exemplo. E já partindo para fechar, Operário Democrata de Governador Valadares, enfrentando nas oitavas o vencedor de Hercílio Luz contra o Craque. Vamos aos principais artilheiros. Pablo Tomás é o novo artilheiro do Operário, com 11 gols, meteu 3 para cima do Real Ariquemes. Vice-artilheiro é Heron do Caxias com 10. Marcelo Toscano da Portuguesa tem 9. Romário do Ceilândia, 7, também com 7 gols. Paulo Rangel da Tunaluso, Neto Oliveira do Falcon e Tony Hulk do Vitória. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e comente à vontade, deixe o seu recado aí. É a Série D chegando na 13ª e penúltima rodada, na verdade já acabando. Segunda-feira acaba com o jogo Democrata e Resende e vamos partir para a última rodada, para a decisão da 4ª divisão. Quem que você acha que classifica? Quem que você acha que vai passar? Quem que você acha que ganha a Série D? Deixe o seu recado e clica aqui para saber tudo que está rolando na Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, turma, um abraço!